Fala, gente boa! Estamos chegando aí, mais uma aulinha aí. Prepara as tuas coisas para tu anotar. Vambora! Olha só. A gente tem vários filmes, várias referências, séries e assim, tem uma pancada de coisa produzida sobre reis e rainhas, sobre monarquias. Isso aí é, assim, uma das coisas mais tocadas sobre história. Mas de onde veio tanto poder, tanta admiração, tanta reverência, tanta gente gritando vida nova rei, vida nova rei? Eu já posso te dizer de cara. De cara. Não foi sempre assim. E o que a gente vai tratar hoje é justamente do processo de centralização monárquica. Tentar entender como começou a se tornar isso. Então, vambora, segue o fio que é tranquilo de entender. As monarquias, durante a Idade Média, em boa medida, eram monarquias que seguiam a lógica feudal. O poder era descentralizado. E aqui a gente já vai começar o jogo de palavras. Descentralizado, centralizado. Em boa medida, a dinâmica do feudalismo era basicamente essa. Um poder descentralizado, fragmentado, disperso, na mão dos vários senhores feudais. Ou seja, você não tinha um poder nacional, a nível nacional. O rei da França não mandava em toda a França, porque o poder não estava concentrado, centralizado, olha o jogo de palavras, não estava centralizado nele, mas disperso e fragmentado nos vários senhores. Então é tipo como se cada senhorio ou grande região, de um conde, de um duque, etc., fosse meio que um mini país. Ali preponderavam as leis daquele senhor feudal, os costumes daquela região, a cobrança de impostos, enfim. Era uma coisa mais, de novo, descentralizada. Isso quer dizer o seguinte, centralizado e descentralizado, a diferença básica está aqui, No descentralizado não há um indivíduo ou uma instituição que controle todo o território. Ou seja, num dado território, num dado país, tipo a França, você tem vários poderes que competem entre si. Em outras palavras, você não tem, de novo, um sujeito, uma instituição que exerça um único poder sobre todo o território de um país. Mas, ao contrário, vários poderes que são exercidos naquele país. Ou seja, só tu imaginar, a França, a Inglaterra, esses países não eram unidades, por assim dizer. Ou seja, uma instituição, um cara que manda em tudo e é isso. Não! Você tem vários senhores feudais e cada senhor feudal manda na sua regiãozinha e é isso. É essa a pegada. Esse é o poder descentralizado, medieval, que a gente está tratando. E qual é o esforço da nossa compreensão aqui? É entender como um poder fragmentado, disperso na mão de vários senhores feudais, foi concentrado progressivamente, foi centralizado progressivamente na mão de uma instituição, a monarquia, na mão de um sujeito, o rei. É esse o processo. E vou te dizer, a gente está falando aí de um processo histórico na casa dos seus 200 anos. São pelo menos aí 2 séculos a 3 séculos, dependendo do país que a gente está falando, que esse processo esse movimento está se realizando. Ou seja, essa centralização. Porque não é assim, pum, do nada. Um dia o rei acordou, ai meu Deus, eu tenho todo o poder, eu sou o rei, bravo pra caramba. Não, mano. Foi progressivo. Ou seja, a monarquia aos poucos vai aumentando o seu poder, a sua capacidade de mandar, de exercer o controle sobre o território, até chegar, de fato, ao que a gente vai chamar para a época moderna de absolutismo. Eu já quero dizer o seguinte, não vamos falar de absolutismo aqui, não é a mesma coisa. A gente vai estudar o processo que levou ao absolutismo, o processo que levou ao poder político estar concentrado em um sujeito, no rei, na monarquia. Então, era descentralizado, várias pessoas mandavam, vários senhores feudais, foi concentrado, foi centralizado em um sujeito, a monarquia, o rei. Por isso, centralização monárquica. É isso, tu concentra o poder no rei. Então, não é centralização na mão do senhor, do duque tal, do sujeito Y, não. É no rei. Então, a gente vai entender basicamente como esse poder se concentrou, saiu daqui para cá, e por que no rei. Essa a jogada aqui pra gente. Então, olha, falar de centralização monárquica é basicamente falar, ou começar falando, seu principal antecedente é a crise do feudalismo. Você tem que olhar para a Europa do século XIV e visualizar o início desse processo.
Porque é basicamente isso. Mano, eu quero que você imagine uma balança. Aqui os senhores feudais, aqui o rei. É esse o processo aqui. Para um ter o poder, necessariamente o outro não pode ter, e vice-versa. Quanto mais poder tem o rei, menos poder tem os senhores. Quanto mais poder tem os senhores, menos poder tem o rei. Porque é isso, cara. O poder é exercido por vários caras, ou ele é concentrado em um sujeito. É isso. E quando a gente tá falando poder, fica muito abstrato. O que era poder, basicamente? É controlar a repressão, ou seja, o exército e as forças, os cavaleiros, enfim. É controlar a justiça, é controlar a cobrança de impostos, enfim. E tudo isso estava fragmentado nos vários senhores na Idade Média. Quando isso começa a mudar, o que começa a desequilibrar, mudar um pouco essa balança, os senhores mandando muito para o rei progressivamente aumentando o seu poder. Justamente, meu querido, a crise do feudalismo. E como ela vai abalar essa Europa, como ela vai abalar esse sistema, essa dinâmica feudal. Basicamente, para resumir, a crise do feudalismo foi peste, guerra e fome. O que desarticula a economia feudal no século XIV em diante? Peste, a peste negra, as várias guerras que estão rolando na Europa, Guerra de 100 Anos, Guerra das Duas Rosas, a Guerra de Reconquista lá na Península Ibérica, enfim, tem uma pancada de guerra. E fome, que é consequência dessas duas. Era basicamente o seguinte, cara, os senhores feudais tiram o seu poder, tiram a sua riqueza, a sua pujança da exploração dos camponeses. É aquela dinâmica de servidão, de senhorio. Eu tenho as terras, empresto, aluco, entre aspas, para vocês, para os camponeses que não tem nada, precisam produzir, precisam ter onde morar, precisam ter uma terra para trabalhar. A gente está falando de uma economia agrária. Então é isso, a gente mantém essa relação. A terra é minha, eu deixo tu pegar um pedacinho dela, em troca você me deve várias coisas, vários tipos de cobrança. Você tem talha, tem corvé, enfim, você tem várias formas de taxar, de explorar os camponeses. Mas eu quero que você entenda basicamente que o seguinte, o ponto aqui é, o recurso, a riqueza dos senhores vem da exploração do camponês. É do trabalho das comunidades rurais, dos camponeses na terra, plantando, arando, aquela coisa toda, e cria piche e tal, que os senhores tiram a sua riqueza. Show, tu entendeu isso? É basicamente, assim, em linhas gerais, um pouco a dinâmica feudal. Como a crise do feudalismo atinge essa lógica? Matando as pessoas, meu camarada. Ou seja, a peste negra que matou aí em torno de 1/3 da Europa, pega a população europeia de 23, mata 1/3, é coisa pra caramba, mano. É muita coisa. Isso significava o quê? Despovoamento de vários campos. As pessoas estão morrendo, não tem gente pra trabalhar, cara. E é isso. A terra sozinha não produz nada pro senhor feudal. Ele precisa de alguém para ir lá trabalhar, plantar, colher, aquela coisa toda. Então, se tem menos pessoas trabalhando nas terras do sujeito, desse senhor, menos pessoas ele vai cobrar imposto. Sem menos pessoas para ele cobrar imposto, ele está ganhando menos recurso. Ele está obtendo menos riqueza. E, portanto, se tem menos riqueza, está se enfraquecendo. E essa é a primeira pancada que a crise do feudalismo vai lá e pum, dá no poder desses caras. Eu quero que tu visualize aos poucos esse processo. Show? Qual é a segunda pancada que eles vão receber? Os camponeses que estão sobrevivendo, estão morrendo de fome, estão passando fome, porque é aquele ciclo maldito da crise do feudalismo. Menos gente produzindo, ou seja, muita gente morrendo, é menos gente produzindo. Menos gente produzindo é menos agricultura, menos comida. Menos comida é mais fome e mais gente morrendo. E tu fica nessa aqui. Então quem sobreviveu... os senhores feudais estão taxando mais ainda porque estão tentando resolver a crise que eles estão vivendo ali de arrecadação em cima de quem sobreviveu e os caras estão se revoltando. Século XIV, e isso vai ocorrer ainda no século XV, é marcado por várias revoltas camponesas. Aquela coisa assim, bem de filme. Tocha, garfo na mão, cercando o castelo, vai morrer. É isso, cara. Os caras estão revoltados. E alguns casos foram bem sucedidos. Você teve grandes revoltas, Jacquerie na França, a revolta em 1381 na Inglaterra. São só alguns exemplos de várias revoltas. Ou seja, esses senhores feudais, que eram a grande classe dominante da dinâmica medieval, estão tendo, seu poder enfraquecido de um lado,
porque estão arrecadando menos, está morrendo muita gente, a produção está caindo, e de outro porque os levantes camponeses estão ameaçando o poder desses caras. Então eles estão ali numa situação, mano, tá dando ruim para mim. E aí a gente entra com dois outros grupos aí nesse processo. De um lado você tem um rei que quer concentrar mais poderes, e de outra, a burguesia. Tá? Basicamente, qual é o impulso que essa crise do feudalismo oferece nesse processo de centralização monárquica? Enfraquecer os senhores e permitir que os reis aumentassem o seu poder. Como? Basicamente, com esses senhores enfraquecidos economicamente e agora com medo, amedrontados, com as revoltas camponesas que eles não estão conseguindo lidar. Eles vão buscar quem nesse processo? O rei. Fala, ô rei, qual foi, meu irmão? Fala, meu rei. E aí, ó, tem um monte de camponeses rebelados em vários cantos, a gente precisa que você dê um jeito nesse bagulho aí. Desce o pau nessa gente porque perderam a noção, estão querendo lutar contra a gente. O rei, beleza, já é, mas eu preciso de mais poder. Ou seja, eu preciso que parte dos seus poderes, parte dos poderes que estão na mão desses senhores, venham para a mão do rei, da monarquia. É uma troca, uma mão lava a outra. Os senhores querem proteção, querem acabar com as revoltas camponesas, e de outro lado o rei quer mais poder, mais autoridade. E é isso. Uma mão lava a outra, literalmente. Esses senhores têm que ceder parte dos seus poderes, ceder parte das suas autonomias para o rei poder concentrar o poder e reprimir. É basicamente isso. Aí onde entra a burguesia nesse negócio? Que não era hegemônica, não era forte, mas tinha um peso mercantil. Os caras querem que o rei facilite o comércio, porque os senhores feudais cobram muitas coisas da burguesia, dificultam fazer o comércio. Imagina, tu passar em cada área da França, cada regiãozinha, tu cobra um imposto diferente, com uma moeda diferente. Era uma loucura. O que essa burguesia quer? Que o rei, que está concentrando progressivamente poder, ajude o comércio. Como ajudar o comércio? Pô, rei da França, tem como ter... A França tem uma moeda só e não várias, 1 milhão de moedas diferentes? Essa era uma forma. Cobrar uma única tarifa alfandegária, ou seja, imposto de entrar e sair... Essa era outra forma. E show, é isso que a burguesia quer do rei. Tá? E o que é o rei que é da burguesia? Beleza, tu quer isso aí? Eu posso até te favorecer, te dar essa moral. Mas vai ter que soltar uma graninha aí. Tu é burguês, tu lida com comércio, tu lida com relações monetárias, eu preciso de grana. Grana pra quê? Para pagar eu, rei, mais exércitos, para reprimir os levantes camponeses, para reprimir os senhores que não aceitam eu centralizar o poder. E por aí vai, cara. Então, é uma dinâmica de 3 grupos principais que estão se movimentando, estão vivendo a crise do feudalismo. E o que vai gerar esse processo de centralização, ou seja, de concentração progressiva dos poderes na mão do rei, é justamente isso. E senhores enfraquecidos, com a crise do feudalismo, que está matando muita gente, está desarticulando a economia e está gerando camponeses rebelados, ou seja, esses senhores estão sendo obrigados a ceder parte dos seus poderes para alguém acima deles dar conta do recado, de reprimir os camponeses, e a burguesia está metendo grana na mão do rei, falando, pô, cara, show de bola, eu preciso de alguém aí centralizando para me ajudar na luta, às vezes, contra os senhores feudais e para fortalecer o comércio. E nisso o rei está progressivamente conseguindo reunir recursos e poderes. E é basicamente esse o processo, essa dinâmica que vai favorecer os reis a centralizarem o poder. E dentro desse movimento aí a gente tem uma última esfera que vai consolidar essas monarquias, que é basicamente o quê? As grandes guerras. As grandes guerras do final da Idade Média, que vai ser mais um passo para enfraquecer os senhores e fortalecer os reis. A Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, a Guerra das Duas Rosas na Inglaterra, as guerras de reconquista lá na Península Ibérica, na luta lá para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, entre outras na Europa, basicamente estão fazendo o quê? Possibilitando que o rei consiga progressivamente acumular mais recursos e mais poder político, porque eram grandes guerras que demandavam não só muito recurso, muito dinheiro, muito poder, numa época de crise do feudalismo. Portanto, os senhores sozinhos não conseguiam dar conta sozinhos, eles não estavam conseguindo resolver a situação, precisavam concentrar os esforços em alguém, e esse alguém era o rei. Então isso está favorecendo o rei a mandar mais e conseguir exigir coisas que antes eles não conseguiam exigir. E esse processo, que ao longo do século XIV até o século XVI, vai consolidando a centralização monárquica. Ou seja, associar um país, tipo Inglaterra, a um poder, a uma instituição, a monarquia.
Atenção, isso não é absolutismo, e isso não são ainda... Tem muita gente que usa esses termos, monarquias nacionais. A ideia de nacional ainda não é bem assim para essa época. Não existe uma nação França, uma nação Inglaterra. Existe sim um país França, um país Inglaterra. Estão se formando e se consolidando os países, beleza. E agora associados à figura da monarquia que exerce o poder sobre o país. Tá? Mas ainda não é o momento das nações, historicamente falando. Então aqui a gente tem monarquias centralizadas que vão formar aos poucos os estados nacionais, vão formar aos poucos o absolutismo. Então a gente está falando do século XIV até o século XVI, nesse processo progressivo de concentrar o poder nas mãos do rei, que é motivado basicamente, como você entendeu, pela crise do feudalismo, pelo enfraquecimento desses senhores e o fortalecimento do rei. E nesse processo, para isso aqui acontecer, é crise do feudalismo, é revolta camponesa e as grandes guerras que estão permitindo os reis a concentrarem o poder. Beleza, minha gente? Absolutismo, Estado moderno, é outro debate do século XVI para frente. A gente está entendendo basicamente como chegou lá. Já é? Então é isso, ó, tranquilinho, hein? De boa. Minha gente, ó, qualquer coisa só deixar nos comentários aí. Beijinho, tô subindo. Tchau, tchau.